Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que prestigiam as nossas lives. Estamos hoje mais uma vez reunidos em nome de Jesus para mais um estudo doutrinário. Esta noite teremos a live de número 235 e o nosso irmão Paulo Cartejano, que é do Centro Espírita Caminhando para Jesus, vai abordar o tema médiuns, psicografia e as vertentes da mediunidade, para que nós nos inteiremos de quão vasto é a mediunidade, que é um atributo do ser humano. Então, para iniciar os trabalhos da noite, nosso irmão Jomar, por favor, me faça a prece inicial. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez participando desse grupo que tanto nos alegra. Que no estudo de hoje possamos aprender todos os ensinamentos e que nos deixemos contaminar, que não deixemos contaminar pelos maus hábitos. Vamos levar o pensamento ao alto. Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, tudo vê, tudo sabe e que nunca nos abandona. Jesus, nosso irmão maior, que está do nosso lado em todos os momentos das nossas vidas. Em nome dos aqui presentes, encarnados e desencarnados, agradecidos estamos de estar unidos e reunidos no teu santo nome. E pedimos, Senhor, que nos conceda paz, saúde e positividade, afastando de nós toda maldade e maledicência. Sendo assim, em prece, passamos a palavra para quem está na frente dos trabalhos, para que Deus mesmo por iniciado na tua santa e divina paz. Que assim seja. Assim seja. E assim, iniciando os trabalhos da noite de hoje, passo a palavra para nosso irmão Paulo Cartejano. Muita paz, Paulo. Boa palestra. Boa noite a todos. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Jomar. Obrigado, Rogério, por toda a assistência. Meus irmãos, nós vamos dar sequência ao estudo de uma live que eu fiz no mês passado, aliás, em março, perdão, sobre os tipos de médiuns. Né? Naquela ocasião, nós citamos alguns tipos de médiuns e faltou a gente analisar a questão da psicografia. Portanto, intitulamos esse estudo da noite de hoje como Médiuns, parte 2, uma vez que necessitamos hoje de dar sequência às variantes, né, da mediunidade, onde vamos estudar, focar a psicografia e suas variantes. É com grande alegria para mim sempre poder participar dos estudos da doutrina espírita, uma vez que o espiritismo é uma doutrina maravilhosa, de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade, né? Então, que possamos juntos, irmãos que estão assistindo a live nesse momento, qualquer que seja o horário que você esteja assistindo, ao vivo agora, ou aqueles que irão assistir as gravações, de madrugada, à noite, pela manhã, né, tarde, e que possamos juntos compartilhar os conhecimentos, as informações que vêm dos mestres da espiritualidade, aos quais puderam transmitir esses conhecimentos extraordinários através do nosso grande Allan Kardec e dos médiuns ostensivos, né, que, capitaneados também pelo Espírito de Verdade, puderam nos trazer tanto conhecimento, tantas informações idôneas, né? Idôneos, melhor dizendo, para que a gente possa aprofundar e entender essa questão tão importante que é a mediunidade. Meus irmãos, sobre a psicografia. A escrita, ela tem uma vantagem em particular. A psicografia é escrita, né? Que vantagem particular é essa? É a de assinalar, de um modo mais material, a intervenção de uma força invisível, só não é invisível, evidentemente, para um médium vidente, e de apresentar traços que podem ser conservados. Vocês lembram da antiga cultura, né? Que as pessoas tinham de trocar correspondências, cartas, né? Eu digo antiga cultura porque hoje as pessoas, a grande maioria
das pessoas hoje utiliza as redes sociais, os meios tecnológicos, o WhatsApp e etc. Pois bem, mas antes de todo o advento dessas tecnologias mais modernas, dessas ferramentas, era comum e até romântico, né? Trocar cartas, correspondências entre amigos, entre familiares, entre pessoas que se amam. Então, a psicografia, ela pode, do mesmo jeito que a gente pode guardar com carinho uma carta escrita à mão por alguém que a gente estima, ama e quer muito bem, da mesma forma, a psicografia é como um documento vindo da espiritualidade que pode conservar os traços da escrita, né, a caligrafia do espírito comunicante. A psicografia, meus irmãos, dentro da psicografia, a primeira técnica utilizada foi a das pranchas e cestas munidas de lápis. A escrita manual é o meio mais simples, mais cômodo e também mais completo da gente perceber esses traços de comunicação da espiritualidade. É como se a psicografia, ela, no sentido positivo da palavra, materializasse, né, o pensamento, a comunicação dessas forças imateriais invisíveis, como falei, a não ser para os médios videntes, que vem da espiritualidade. A psicografia, meus irmãos, permite que as comunicações e as relações com os espíritos sejam continuadas. Isso é uma outra vantagem da escrita. A vantagem de manter uma relação mais próxima, contínua e, podemos dizer, regular, no sentido de haver uma regularidade no tempo para a permanência dessas comunicações. Existem entre nós, assim como existem entre nós encarnados que permanecem em constante comunicação conosco, a gente pode fazer uma comparação de que a psicografia também nos permite estar em constante comunicação com os espíritos desencarnados. Como eu falei, hoje a gente tem e-mail, WhatsApp, as redes sociais, e a psicografia, apesar de ser uma técnica que precede, né, que antecede essas ferramentas, ela se assemelha no sentido de registro e de permanente comunicação. A psicografia, meus irmãos, ela também revela melhor a natureza e o grau de evolução, né, de adiantamento ou de atraso dos desencarnados que estão se comunicando. Isso é uma outra característica muito marcante. Você pode perceber, nós podemos perceber, melhor dizendo, pelo que está escrito, a gente pode perceber melhor o grau de evolução, que pode ser de adiantamento ou atraso, das entidades que ali estão se comunicando, né? Dos espíritos comunicantes, incluindo seus pensamentos, suas ideias, seus valores, seus princípios, seus desejos, nos permitindo, inclusive, avaliar essas mensagens. Uma vez que a psicografia ela é um registro, né? Fica ali escrito, como a gente pode guardar qualquer documento numa pasta, ou uma carta, como eu falei, nos tempos antigos, ela nos permite a gente fazer uma análise dessas comunicações. Aí eu me reporto a Allan Kardec, né? Mais uma vez, nosso grande baluarte da doutrina espírita, grande expoente da doutrina dos espíritos. Allan Kardec, nos 3, 4 primeiros anos de funcionamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele catalogou mais de 1000 comunicações, das quais ele analisou cada uma minuciosamente, cuidadosamente, tranquilamente, sob a orientação do Espírito de Verdade e de Zéfiro, né? Seus guias e mentores espirituais, consequentemente, onde Kardec adentrava a madrugada, estudando, analisando todas aquelas comunicações, e ele chegou à conclusão, de forma que ele era o bom senso encarnado, como era chamado pela própria espiritualidade superior. Como bom senso encarnado, Allan Kardec sabia avaliar e, digamos assim, selecionar aquilo que seria útil
para a humanidade. De forma que de 1000 comunicações, os 4 primeiros anos da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, ele considerou 100 dignas, o número 100, né? Uma centena, dignas de serem publicáveis. Não é que as outras 900 fossem totalmente descartáveis, mas algumas eram repetitivas e algumas eram ideias falsas, né? E Kardec costumava dizer que ele preferia deixar de publicar 10 verdades do que publicar uma só ideia falsa, né? Nos tempos atuais nós chamaremos de uma fake news, né? Ou fake news, né? Então Kardec, para a gente perceber como Kardec era extremamente cuidadoso, prudente e sábio. Nem tudo que vem da espiritualidade, assim como nem tudo que as pessoas comentam, falam, né? Principalmente através das fofocas, a espiritualidade também é capaz, a espiritualidade negativa, evidentemente, atrasada, é capaz de querer propagar fake news, né? Fofocas, discórdias, calúnias, ou de propagar ideias errôneas mesmo, falsas. Então, para o médium psicógrafo, pessoal, essa faculdade, a psicografia, é a mais fácil de ser aprimorada pela repetição dos exercícios da própria psicografia. Não sei se vocês já ouviram falar, é quase um dito popular, né, que caiu no senso comum, de que a repetição ela leva você à quase perfeição. A repetição de um exercício ela aprimora bastante algo, uma aptidão, um talento, um atributo, né? Então, a psicografia ela tem mais essa vantagem. Dentro das faculdades mediúnicas, ela é a mais fácil de ser desenvolvida, é a de mais rápido aprimoramento por conta da repetição do exercício. Então, quanto mais o médium psicografa, evidentemente que eu estou falando do médium equilibrado, né? O médium que se prepara, o médium que gosta de ler, que gosta de estudar e que no seu dia a dia tem um comportamento equilibrado. Não um comportamento santificado, puro, perfeito, não. O médium é um ser humano como outro qualquer. Mas o médium que tem no dia a dia um comportamento equilibrado, seleciona os ambientes que vai frequentar, tem um estilo de vida saudável, voltado para a prática do bem e que gosta de ler e estudar, né? Existe uma vasta literatura dentro do espiritismo para se aprofundar seu conhecimento através do estudo. Esse médium, aliado a disciplina, como dizia Emmanuel para Chico Xavier, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Esse médium, quanto mais ele repete o exercício da psicografia, aliado ao estudo e ao equilíbrio, ele tem uma facilidade, uma rapidez maior de aprimorar, aperfeiçoar o seu trabalho como médium escrevente ou psicógrafo. Então, irmãos, vamos analisar agora os tipos de mediunidade voltadas para a psicografia. Nós temos, por exemplo, os médiums mecânicos. A principal característica desse tipo de mediunidade é que o médium ele não tem consciência nenhuma do que ele escreve. Sua mão se movimenta mecanicamente. Ele não tem nenhuma consciência do que ele escreve. Ele não intervém na comunicação. Ele não é um intérprete daquela comunicação, né? Assim como uma máquina, ela funciona mecanicamente, programada, né? O médium ele escreve sem ter nenhuma participação intelectual, espiritual, né, mental naquela escrita. Por isso que eles são chamados de mecânicos. Ou médiuns passivos. Por quê? Porque o espírito comunicante, aquela força maior, torna o braço do médium passivo, no sentido de que ele obedece a uma outra força intelectual espiritual. Certo? Outra característica interessante da mediunidade mecânica ou passiva é que a psicografia mecânica ela tira qualquer dúvida sobre a independência do pensamento de quem escreve. Ou seja, esse tipo de mediunidade é a prova científica de que forças espirituais, forças imateriais, inteligências invisíveis para a maioria estão atuando naquele fenômeno, naquela manifestação.
Então, é uma prova científica, uma das provas materiais de que sim, a mediunidade, ela existe. E como é que funciona a mediunidade mecânica? Como é que ela atua? O desencarnado, meus irmãos, ele dá uma impulsão intensa e rápida à mão do médium. Ou seja, o espírito desencarnado, ele emite uma energia, né, mental, porque essa manifestação é intelectual, né, no sentido de ser mental. Então, o desencarnado, ele dá uma impulsão, ou seja, ele emite uma energia, uma força intensa e rápida à mão do médium. O médium sente uma necessidade desenfreada. O médium é dono do corpo dele, mas quando eu digo desenfreada, não é no sentido literal da palavra, no sentido de que aquela força torna sua mão passiva, né, à disposição da força do médium comunicante. E ele começa a escrever, o médium, né, mecânico, ele começa a escrever só para quando o comunicante não tem nenhuma ideia mais a transmitir naquela mensagem. Vejam só que interessante isso. Então, aquele médium, ele é passivo. Ele não tem participação na filtragem, na interpretação daquela comunicação. Podemos notar, meus irmãos, que esse tipo de comunicação, que é comum o médium, sua mão, escrever rapidamente. Isso é importante a gente notar. O médium mecânico é aquele que o psicógrafo, a mão dele é uma das que escreve mais rapidamente. A intensidade e a rapidez são, podemos dizer assim, consequências físicas naturais desse tipo de manifestação mediúnica. Parece até que a mão, isso é um comentário meu, eu acrescento essa interpretação, parece até que há uma espécie de eletricidade, né, intensa, marcante, envolvendo a mão do médium psicógrafo. Então, essa é a mediunidade mecânica. Nós temos os médiuns intuitivos. Quem são os médiuns intuitivos? São aqueles que a transmissão do pensamento se dá através do médium. Ou seja, diferente, meus irmãos, da mediunidade anterior, a psicografia mecânica, a psicografia mediúnica intuitiva, há a participação do médium escrevente. O médium escrevente, ele tem sim consciência do que ele escreve. Quando eu digo a participação, gente, é no sentido de que, diferente da mecânica, ele tem consciência do que ele está escrevendo. Ele consegue identificar que aquele pensamento não é dele. Não é dele, médium, né, do encarnado. É do espírito desencarnado comunicante. Vejam só que interessante, né? Ele é um transmissor do pensamento do desencarnado comunicante. Assim como o microfone é capaz de ampliar a transmissão da voz de uma pessoa, né, o médium intuitivo é como, fazendo uma comparação simplória, né, da minha parte, é como o microfone que dá voz, no caso aí é escrita, né, é só uma comparação, ao desencarnado comunicante. Mas como eu estou falando, esse tipo de médium, ele sabe o que ele está escrevendo e ele consegue distinguir, diferenciar o que é pensamento dele e o que é a ideia que o espírito está querendo divulgar, né? O médium intuitivo, meus irmãos, ele é um intérprete. Ele é um intérprete. Hoje nós temos intérpretes de Libras, é uma linguagem. Existem intérpretes tradutores, não é? Então, esse tipo de médium intuitivo, ele é como um tradutor. É como aquela tradução simultânea, quando uma pessoa está traduzindo de outros idiomas para o nosso idioma, ou como intérprete de Libras. Eu estou fazendo a comparação no sentido de que o médium ele tem a compreensão da ideia, da mensagem que está sendo transmitida, e ele procura, da melhor maneira possível, facilitar aquela comunicação do irmão que está sentindo a necessidade de
passar alguma mensagem, né? Então, o médium intuitivo, ele é intérprete dos desencarnados. Vejam como é diferente do médium mecânico. Enquanto que o mecânico é uma máquina sem consciência e sem filtro. O mecânico não tem filtro, o intuitivo tem filtro, né? Então, o médium intuitivo, ele é como um facilitador da comunicação dos desencarnados. Como é que isso funciona, Paulo? O médium intuitivo, ele usa a sua alma. O que é a alma, irmãos? Espírito encarnado. Ele usa a sua alma para entender as ideias dos desencarnados e transmitir sem necessariamente usar as mesmas palavras, literalmente. Então, como é que funciona essa situação? O médium intuitivo, às vezes ele entende ideias complexas ou ideias até difíceis também, e ele procura filtrar e facilitar a linguagem para que aquelas ideias sejam transmitidas de maneira mais fácil, mais compreensível, né? Então, ele atua dessa forma, como um intérprete, um facilitador das ideias. É como um professor que pega um texto rebuscado, que é um texto cheio de termos e palavras difíceis ou pouco usados, ou um texto muito técnico, e ele pega aquela mensagem, a essência daquela mensagem, aquele texto, e ele, professor, usa a oratória dele para transmitir a mesma mensagem, mas com palavras diferentes e com o mesmo significado, só que de maneira mais simples. É como você pegar um texto difícil ou um texto complexo, porque difícil é diferente de complexo, né? Difícil é difícil. Complexo é rico em detalhes, né? Rico em informações, é rico em perspectivas. Você pega algo que é difícil ou algo que é complexo e torna fácil, para que as pessoas compreendam. O médium intuitivo, ele tem essa característica feliz, né? Eu diria que é uma felicidade, né? Um facilitador. Toda pessoa que pega algo que não é acessível para todo mundo e transforma aquele conhecimento em algo compreensível para todo mundo, de forma que o analfabeto, o ignorante e a pessoa mais culta, mais erudita, todo mundo consiga entender o que está sendo transmitido ali, é sem dúvida uma felicidade muito grande esse tipo de mediunidade. Principalmente quando o médium intuitivo ele faz um bom trabalho, né? Quando ele tem realmente disciplina e quando ele se prepara adequadamente. E como eu falei, eu não, né? O livro dos médiuns e a espiritualidade, Allan Kardec, o exercício, a disciplina e o bom comportamento e o hábito do estudo vão cada vez mais aprimorando o médium. Da mesma forma que o professor, quanto mais ele lê, quanto mais ele pesquisa, quanto mais ele estuda e quanto mais aula ele dá ao longo da vida, ele vai se tornando um professor cada vez melhor, né? Desde que seja um professor de mente aberta, aberto ao novo também, né? Professor, da mesma forma que quanto mais ele estuda, quanto mais ele pesquisa, quanto mais aulas ele dá, a tendência é a experiência e aprimorando a sua oratória, a sua transmissão, o seu trabalho, da mesma forma, né, que um jogador de futebol, quanto mais ele treina, quanto mais ele joga, se ele estiver clinicamente bem, fisicamente bem, ele vai aprimorar o trabalho dele, a forma de bater na bola, a forma de dialogar com seus companheiros dentro de campo, né, de entrosamento. Da mesma forma é o médium. Quanto mais ele se prepara, mais disciplinado ele é ao trabalho, mais ele realiza o trabalho, a tendência é ele ir qualificando o seu trabalho e, consequentemente, qualificando a si mesmo como espírito, em termos de reforma íntima, em termos de evolução, de autoiluminação, né? Então, meus irmãos, o médium intuitivo, ele usa a sua alma, e como a gente já explicou, a alma é o espírito encarnado, né? Nesse momento eu estou alma, espírito a gente vai ser sempre, né? Para entender as ideias dos espíritos desencarnados e as transmitir sem necessariamente usar literalmente as mesmas palavras. Certo? Médiuns semi-mecânicos. A palavra semi significa meio, meio termo, metade, parcialmente, né?
Então, o que é um médium semimecânico? A palavra já está explicando, né? É um médium que é parcialmente mecânico, ou seja, ele não é um médium totalmente mecânico. O médium totalmente mecânico é o médium, como eu falei, que não tem consciência. Então, o médium semimecânico é aquele médium que não é totalmente aquela máquina sem consciência. Ele tem alguma consciência. E como a gente viu, a consciência ela está presente na mediunidade intuitiva. Então, o que seria o médium semimecânico, meus irmãos? É uma espécie de interseção, né? Na matemática, no estudo dos conjuntos, a interseção ela une dois conjuntos, né? Aquilo que há em comum entre os conjuntos, ou que une dois conjuntos. Pois bem, o médium semimecânico é uma espécie de interseção entre o médium mecânico e o médium intuitivo. Ou seja, esse médium, ele nem é totalmente mecânico, nem é totalmente intuitivo. Ele é um pouco mecânico e é um pouco intuitivo. Certo? Esses médiums são, as estatísticas, né, as pesquisas de Allan Kardec mostram que são mais comuns que os dois primeiros. Quais foram os médiums que nós analisamos anteriormente? O médium mecânico e o médium intuitivo. Quem é mais comum? Nenhum dos dois, nem o mecânico nem o intuitivo. E, estatisticamente, o médium mais comum é o médium semimecânico. Ele é mais comum. É o que a gente vê mais em termos de mediunidade entre os médiums ostensivos, certo? O médium semimecânico, meus irmãos, ele sente uma força impulsionando a sua mão, só que ele tem consciência do que ele escreve, à medida em que as palavras se formam. Vejam só como é importante a gente saber disso. O médium semimecânico, ele sente uma força extra, assim como o mecânico, né, que está quase passivamente, porque passivamente é com o médium mecânico, quase que passivamente uma força maior. É como se alguém pegasse na mão da gente, né? Mas não é a sensação que alguém está pegando na gente, mas como se uma energia, né, estivesse impulsionando a nossa mão a pegar um lápis ou uma caneta, né? E esta força está se manifestando, mas o médium tem consciência que tem uma força se manifestando. Então, o lado mecânico é a força atuando na mão. O lado intuitivo é a consciência de que tem uma força atuando na sua mão e que você vai ter consciência do que vai ser transmitido na mensagem. Certo? Então, esses médiums, meus irmãos, à medida em que ele vai escrevendo, quando ele começa a escrever, a priori, ele não tem noção do que ele está escrevendo. Mas em pouco tempo, à medida que as palavras vão se formando, as frases e os textos, ele vai tendo consciência do que ele está escrevendo. Então, ele escreve e lê ao mesmo tempo que ele está escrevendo. Ao mesmo tempo, não, né? A gente acabou de dizer. Começa a comunicação sem ele ter consciência inicialmente do que ele está escrevendo, mas em pouco tempo, ele, à medida que as palavras vão se formando, as frases, os textos, ele vai percebendo, ele vai fazendo uma leitura mental do que ele está escrevendo. Esse tipo de médium é mais comum. Né? Inclusive nas casas, eu digo nas casas espíritas, os que têm a psicografia, né? Quando você encontra médiums psicólogos na casa espírita, eles são mais comuns semimecânicos do que ou só intuitivos ou só mecânicos. Médiums inspirados. Todo médium que tanto no estado normal, consciente, como no estado de êxtase, recebe comunicações de ideias que não são suas, é um médium inspirado. Então, nesse tipo de mediunidade, esteja você no transe mediúnico consciente ou em êxtase, você consegue, né, receber comunicações de ideias que não são do próprio médium encarnado. São, evidentemente, de algum espírito desencarnado comunicante. O médium inspirado, meus irmãos,
ele é uma variedade da mediunidade intuitiva. A gente pode colocar que o médium inspirado, ele é um desdobramento ou um tipo de médium intuitivo, né? Eu vou fazer uma comparação simples, evidentemente. Do mesmo jeito que existem vários tipos de orquídeas, existe o gênero orquídeas, mas existem as variáveis das orquídeas. O médium inspirado é uma espécie de variável da mediunidade intuitiva, certo? Com a diferença, meus irmãos, que a intervenção de uma força oculta é bem menos sensível e bem menos influenciadora nesse tipo de médium. Para esse tipo de médium, é bem mais desafiador diferenciar o que é seu pensamento e o que é a interpretação dele do que é sugerido pelo espírito comunicante do desencarnado. Nesse momento aí, há uma espécie de confusão na tela mental do médium inspirado, porque há momentos, dependendo evidentemente do domínio que a pessoa tem da sua própria mediunidade, há momentos em que esse médium ele tem dificuldade de distinguir o que é sugerido pelo espírito do que é dele, do que é pensamento dele, do que é ele falando com sua própria consciência, do que é ele tendo seus próprios pensamentos, suas próprias ideias. Há momentos que o médium ele tem dúvida. É evidente que esse tipo de médium, quando ele tem um domínio maior da sua faculdade mediúnica, ele tem mais facilidade de identificar o que é pensamento dele ou o que é sugerido. Mas se ele tem um poder mediúnico mais frágil, ou porque a sensibilidade mediúnica dele é mais sutil, ou porque ele ainda não é um médium tão preparado, ou que tenha tanto domínio da sua própria faculdade, aí ele vai ter confusão do que é ideia dele e do que é pensamento sugerido pelos espíritos, certo? Mas uma das perspectivas desse tipo de mediunidade também é a espontaneidade, né? Por que a espontaneidade? Porque é espontâneo o fato da gente, nesse tipo de mediunidade, poder ser aconselhados, né, por espíritos de diferentes categorias, inclusive. Quando eu digo categorias, meus irmãos, é alegoricamente falando, né? Não é no sentido ortodoxo, rígido, da concepção de categoria, não. É mais didático para a gente estudar, né? Porque nós podemos ser aconselhados nesse tipo de mediunidade espontaneamente pelo nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, por um guia ou mentor espiritual, por familiares desencarnados, por espíritos que teoricamente a gente não conhece, mas que simpatizam conosco, que querem nos dar bons conselhos, que se importam conosco, que se preocupam conosco, né? Mas, enfim, nós podemos ser inspirados. Aí vem o grande desafio, né? E o problema também dessa liberdade que a gente tem de pensar. Nós podemos ser inspirados por bons ou maus espíritos. Vai depender do nosso comportamento, vai depender do nosso estilo de vida, vai depender do equilíbrio espiritual que a gente está tendo, ou naquele momento ou ao longo da vida, certo? O que é uma via de mão dupla aí, para o lado do bem e para o lado do perigo. A mediunidade em si, meus irmãos, ela tem o seu lado extraordinário, que beneficia o médium no sentido de ele evoluir, mas também há perigos na mediunidade, né? O próprio Allan Kardec comparou no livro dos médiuns que mediunidade sem controle é como um cavalo disparado. Você pode cair do cavalo e se acidentar, né? Ter uma grave lesão no seu corpo, ou mesmo desencarnar, né? Enfim, a gente pode, nesse tipo de mediunidade, né, inspirada, ser assistido por bons ou maus espíritos. A gente pode ser sugestionado por maus espíritos, ou quando a gente está passando por momentos difíceis. Vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa, espero que não seja o caso de nenhum de vocês que está assistindo essa live, alguém que possa estar com ideias suicidas. Infelizmente, esse médium, essa pessoa que está passando por esse desequilíbrio, porque ter ideias suicidas
é um sintoma muito claro e grave de desequilíbrio espiritual? Não no sentido de julgamento, irmãos, mas no sentido de que essa pessoa precisa de ajuda. Né? Se a pessoa alimenta ideias suicidas, ela pode ser sugestionada por inimigos desencarnados invisíveis ou outros espíritos que cometeram suicídio, mesmo não sendo inimigos daquele encarnado, a cometer o suicídio. Então pode ter a má inspiração como essa, ou boa inspiração também. Como eu falei, a boa inspiração vem do nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, dos nossos guias e mentores espirituais, de algum parente, ente querido, ou algum amigo que desencarnou antes da gente, ou por alguém que a gente teoricamente nem conhece, mas que gosta da gente, algum espírito. Vocês já devem ter tido a oportunidade de conhecer pessoas que à distância nos admiram. A gente sequer imaginava que nos admira, simpatizam e se preocupam conosco. Assim existe na espiritualidade também. Irmãos que a gente teoricamente não conhece, mas que eles se importam conosco e querem nos sugestionar bons caminhos. Se preocupam, inclusive, com o tipo de comportamento que a gente está tendo naquele momento. Né? Eu posso dar um depoimento aqui, pessoal. Né? Meu saudoso avô, pai da minha mãe, né? Que desencarnou há 9 anos, ano que vem vai completar 10 anos de desencarno dele. Foi mais um pai para mim, né? Eu tenho pais biológicos maravilhosos, e esse meu avô, pai da minha mãe, foi mais um pai maravilhoso, né? Foi outro pai extraordinário. Esse meu avô, que desencarnou há 9 anos atrás, sempre que minha mãe precisa ser preparada de que algum problema vai acontecer, ou diretamente com a nossa família, ou com alguém ligado à nossa família, esse meu saudoso avô aparece em sonho para minha mãe. Sempre, sempre. Isso não é um fato frequente, porém, toda vez que esse meu saudoso avô aparece em sonho para minha mãe, em questão de dias, em questão de semanas, não é coincidência, aqui é uma espécie de preparação para algum problema que vai surgir. Vejam que eu fico até feliz em a minha família, né, a minha mãe ter esse merecimento de um problema não ser algo tão surpresa assim, né? Da gente já ir se preparando, não de uma maneira pessimista, meus irmãos, mas é como se a gente fosse avisado de que a gente vai precisar de uma preparação espiritual, porque se vier o problema, a gente já não vai se desesperar, a gente não vai se surpreender negativamente quando surgir o problema. Isso já esteve relacionado a problemas de saúde com alguém da minha família, algum problema até de ordem material com alguém da família, alguma tentativa de golpe, né, no sentido de corrupção. A gente sabe que existem muitos hackers, muitas pessoas com perfis falsos. Avisos desse sentido também. Avisos de que até alguém da família vai desencarnar. Né? Então, assim, não é coincidência. Eu diria que a minha mãe, né, ela não tem mediunidade ostensiva, mas mesmo aqueles, meus irmãos, que não têm mediunidade ostensiva, podem ter, qualquer um de nós pode ter fenômenos mediúnicos, que são casos pontuais de manifestações mediúnicas, mais diretas, mais claras, né? Então, a minha mãe, ela não chega a ser médium ostensiva, ela até já investigou, já analisou isso, inclusive no Caminhando para Jesus. Nós imaginávamos até que ela tenha mediunidade ostensiva, no entanto, não foi diagnosticado dessa forma, diagnosticado no sentido de chegar à conclusão, né? A gente sabe que mediunidade é saúde, não tem nada de doença, pelo contrário. É um instrumento maravilhoso de evolução, de iluminação, de resgate também. Mas a minha mãe, né, quando ela tem esses fenômenos mediúnicos pontuais na sua vida, essa aparição do meu saudoso avô é um exemplo muito claro de mediunidade inspirada. Isso eu não tenho dúvida. Outro exemplo, meus irmãos, que a gente pode colocar interessantes sobre a mediunidade inspirada nas artes.
Artistas geniais, como o Beatle, Paul McCartney, né? Para vocês terem ideia, Paul McCartney sempre deu o depoimento de que ele sonhou com a letra de Yesterday. Ele sonhou com a letra. No dia seguinte, ele acordou, conversou com John Lennon e disse assim: John, nós já fizemos essa letra? Nós fizemos alguma coisa parecida com essa letra? Aí John Lennon disse: não, Paul, nós nunca escrevemos essa letra. Eu não me lembro de você também ter escrito essa letra anteriormente, sozinho. Eu não escrevi. Aí, isso só fez confirmar para Paul McCartney que ele foi inspirado durante o sono a escrever a letra de Yesterday, né? Que é a canção mais regravada por diversos artistas na história da música pop internacional, né? Então, Paul McCartney sempre dá esse depoimento, que ele sonhou com a letra de Yesterday. E isso é interessante, meus irmãos, porque como é que a gente pode entender essa situação? Quer dizer, então, que a letra foi totalmente sugerida ao artista, ao compositor? Não tinha nada dele ali? Não, tinha sim. Porque ele, Paul McCartney, como compositor, ele filtrou, né, uma mensagem e na hora de escrever ele colocou as ideias, né, dele também. Foi um misto de, assim, o encontro do talento do compositor encarnado com sugestões que vieram da espiritualidade, de algum espírito que o acompanha, pode ser um guia, né, um mentor espiritual, ou um espírito que tem afinidade com ele. E não é um caso isolado, assim, apenas a questão de Paul McCartney. A gente pode citar outros artistas. Eu não tenho dúvida que Wolfgang Amadeus Mozart, que viveu no século XVIII, na Áustria, né, grande compositor de música clássica, Mozart, ele também sentia compulsão em compor, em fazer música clássica, né, sinfonias. Escreveu sinfonias, escreveu óperas, escreveu missas, enfim. Mozart tinha o quê? A genialidade de um menino prodígio que com 4, 5 anos de idade já compunha sinfonias, já encantava as cortes da Europa, excursionava, inclusive, como criança, encantando as cortes europeias. Tinha o talento de Mozart, mas tinha também a inspiração da espiritualidade. Então, tanto esse exemplo da letra de Yesterday para Paul McCartney, como as composições musicais de Mozart, são bons exemplos de mediunidade inspirada, né? Um desses dois artistas, como eu falei para vocês, irmãos, era um encontro do talento individual do encarnado com as ideias sugestionadas pelos desencarnados, né? Para a gente também não achar que o encarnado não teve nenhum mérito ou nenhuma participação. Teve sim. Isso aí é inquestionável, é indubitável. Houve, tem, mas tem também o filtro que ele faz das sugestões. É como eu, por exemplo, eu posso dar sugestões a uma pessoa e as sugestões que eu vou dar não são o corpo inteiro das ideias que eu estou passando para aquela pessoa. A pessoa vai casar as ideias dela com as ideias que eu estou sugestionando, né? É um encontro, é como se fosse um encaixe. Da mesma forma, a mediunidade inspirada, ela serve como esse exemplo para os artistas. E eu não tenho dúvida que não só Paul McCartney, não só Mozart, mas artistas plásticos, né, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Picasso, dramaturgos como Shakespeare, e outros artistas, grandes poetas, grandes escritores, né, grandes literatos, da mesma forma, devem ter exercitado a sua mediunidade inspirada, né? Outro exemplo, irmãos, que se encaixa nesse tipo de mediunidade é o seguinte: pessoas de inteligência limitada. Quando eu digo pessoas de inteligência limitada, pessoal, são pessoas que têm um desenvolvimento cognitivo, né, de aprendizagem, têm uma inteligência mais simples, né? Não tão desenvolvida. Essas pessoas que, teoricamente, não são tão inteligentes, eu estou citando outro caso, né? Não desses artistas, porque esses artistas são geniais, são inteligentes. Outras pessoas que não têm essa inteligência toda que esses artistas que eu citei têm,
Essas pessoas podem subitamente ter, de vez em quando, momentos de ideias geniais. Vocês já devem, vocês que estão assistindo a live nesse momento, já devem ter se deparado com esse tipo de situação, de você ficar surpreso com pessoas que às vezes não têm assim tanta inteligência, de repente terem num momento de rara inspiração, terem, como é que eu posso dizer, ideias geniais. Que você até, não subestimando as pessoas, e não desprezando nem menosprezando ninguém, mas que você fica surpreendido por você conhecer os limites de determinadas pessoas. Quando essas determinadas pessoas de inteligência limitada não somos nós também, né, meus irmãos? Nós podemos até reconhecer que mesmo eu não tendo uma inteligência, tendo uma inteligência mais limitada, posso, num momento de rara inspiração, ser inspirado e ter uma sacada genial, ter uma ideia genial, né? Usando um termo mais moderno, um insight, né? De ideias geniais e soluções até para problemas. É interessante que essa mediunidade inspirada, às vezes a gente vai dormir com um problema e acorda com a solução. Eu acredito que quase todo mundo já passou por essa situação. De dormir com um problema até grave, né? Não saber exatamente o que vai fazer, dorme e acorda com a solução. E foi inspirada por outros irmãos que gostam da gente, que se preocupam com a gente, né? Eu posso citar outro exemplo aqui, meus irmãos, desse tipo de mediunidade inspirada. Eu não sou um médium ostensivo, mas como a gente já comentou aqui, irmãos, ao longo da vida a gente pode ter fenômenos mediúnicos sem ser médiums ostensivos, né? Eu já citei esse exemplo aqui em alguma outra live e em palestra presencial também. Eu precisava fazer uma operação bancária, né, no autoatendimento, porque eu precisava habilitar um cartão, né, bancário, e era um cartão que eu tinha necessidade mesmo, né, de utilizar para a minha vida. E eu lembro que coincidiu uma vez de eu largar cedo do trabalho, estava ocorrendo alguma coisa na escola onde eu trabalho, né, eu trabalho como professor de história, e ocorreu alguma coisa, alguma obra, me parece, que teve que suspender as aulas, né, as aulas tiveram que acabar mais cedo. Aí eu fui para casa mais cedo, né, bem antes do meio da tarde. Alguma obra elétrica, alguma manutenção que tinha que desocupar a escola para poder ser feita com segurança. E aí ficou perfeito, né? Porque eu precisava resolver essa questão desse autoatendimento, né? E eu desci no Largo da Encruzilhada, né? Quem mora na cidade do Recife sabe, né? Naquele Largo da Encruzilhada. É um entreposto, assim, para onde eu moro e é caminho para o trabalho também. Então, é um local bem arterial no Recife, né? É uma via muito utilizada, bem central. Aí eu desci no Largo da Encruzilhada. Naquela época não tinha automóvel ainda, usava transporte público antes de dirigir. Aí eu desci na Encruzilhada e o tempo estava perfeito para poder ir numa agência do banco, né? Na Vila Norte, para poder fazer esse autoatendimento. Só que quando eu desci na Encruzilhada, eu lembrei que eu precisava comprar uma medicação para o meu pai. Aí eu escutei uma voz, assim, uma espécie de voz, uma intuição, uma sugestão. Compra a medicação do teu pai, vai na farmácia e vai para casa. Não vai no banco hoje, não. Naquele momento, eu não tive a lucidez de achar que aquilo foi sugestionado. Eu pensava até que era eu conversando com a minha própria mente, com a minha própria consciência, era uma ideia minha. Mas o que aconteceu? Eu realmente desisti de ir no banco, fui à farmácia, comprei a medicação para meu pai e fui para casa. Quando começa a noite, começo da noite ali depois das 18 horas, né, perto das 19 horas, eu assisto um telejornal local e o telejornal ele informa que naquela tarde, aquela agência que eu ia realizar o autoatendimento e desistir foi assaltada. Houve, inclusive, um tiroteio, né, uma troca de tiros entre a polícia, os seguranças da agência e os assaltantes. E eu segui, né, uma espécie de intuição, né, de inspiração, que não foi minha, evidentemente, foi do meu anjo da guarda, do meu espírito protetor, ao qual, mais uma vez, aqui eu agradeço a esse irmão, né,
meu espírito protetor, meu anjo da guarda. Porque, de repente, se eu fosse teimoso, eu podia usar o meu livre-arbítrio, ir até a agência, eu poderia ter fechado o canal para aquela comunicação, para aquela inspiração, eu poderia ter ido até a agência e talvez eu tivesse até desencarnado, ter sofrido algum ferimento grave, poderia até estar sequelado naquele assalto por conta da troca de tiros. Caso eu não tivesse, que eu tivesse fechado o canal do meu anjo da guarda, meu espírito protetor, e teimosamente, e o teimoso seria a minha participação, né? Seria eu não dar ouvidos àquela intuição, e aí na minha imperfeição, teimosamente ir até a agência, e graças ao meu anjo da guarda, meu espírito protetor, e a esse fenômeno mediúnico de mediunidade inspirada, eu não sofri um arranhão sequer, e aqui estou contando a história. Médiuns de pressentimentos, irmãos. O que é a mediunidade de pressentimento? É uma vaga intuição da previsão de fatos que ocorrerão no futuro. Isso não quer dizer, irmãos, que a pessoa que é portadora desse tipo de mediunidade, ela é uma vidente. Tá? Não quer dizer vidente no sentido de ela prever o que vai acontecer no futuro. Né? Qualquer um de nós pode ter intuições vagas, assim, não muito claras, não muito definidas, do que pode acontecer no futuro. Primeiro, porque esse tipo de mediunidade está associado a um fato já concreto. Qual assim um fato concreto? Uma sequência de acontecimentos recentes podem me levar a concluir que algo está para acontecer. Você pode até pensar, então o pensamento é meu, né? Eu parei para refletir sobre acontecimentos recentes, e aí eu posso ter meio que a certeza de que algo vai acontecer. Algumas pessoas podem ter essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Né? O médium de pressentimento, irmão, a mediunidade de pressentimento, ou médium de pressentimento, é um desdobramento da variedade dos médiuns inspirados. Uma outra característica do médium inspirado. Pode ser manifestado através da dupla vista ou da previsão das consequências do livre-arbítrio da humanidade, permitindo-lhes ver consequências que se confirmarão no futuro. Essa é a mediunidade de pressentimento. Certo? Médiuns pneumatógrafos são os que são portadores da escrita direta. São raros. Se na live de hoje, meus irmãos, a gente colocou, né, que os médiuns mais comuns são os semimecânicos, esses médiuns pneumatógrafos ou de escrita direta, eles são mais raros. Pouquíssimas pessoas possuem escrita direta. Até porque, irmãos, a escrita direta, ela desenvolve-se muito mais pela transpiração do que pela inspiração. No sentido de que a mediunidade pneumatógrafa, ou de escrita direta, ela é consequência de muito exercício de psicografia. Porém, meus irmãos, sendo bem sincero e honesto, esse tipo de mediunidade tem pouca utilidade. Pode parecer até forte, né, dizer isso. Parece até que a gente está desmerecendo, né? Afinal de contas, é uma faculdade mediúnica, e eu creio que toda faculdade mediúnica ela é importante e ela é digna de ser conhecida e compreendida, né? Estudada. Mas a única utilidade que essa escrita direta tem é o valor que ela tem como mais uma prova da força oculta e material atuando sobre alguém. Assim como a mediunidade mecânica, né, a psicografia mecânica, ela é outra prova inegável da mediunidade. Sendo que só o tempo e a prática, né, a repetição do exercício mediúnico, podem revelar se o médium possui essa mediunidade de escrita direta. Mas, meus irmãos, como em toda mediunidade, como
os médiuns, eles, como a gente já falou aqui, em diversas oportunidades, os médiuns não têm o mesmo poder mediúnico. Cada um tem uma sensibilidade. Uma pessoa pode ter uma mediunidade de uma sensibilidade intensa, fortíssima, quase uma usina nuclear. E tem pessoas que têm uma sensibilidade mediúnica muito sutil, muito frágil, né? Com pouca intensidade. Como qualquer médium ostensivo pode ter uma sensibilidade mais aflorada ou menos aflorada, né? Esse tipo de escrita direta também pode ser maior ou menor em termos de sensibilidade mediúnica. O médium pode escrever de pequenos rabiscos, esboços, né? Traços simples de letras dos desencarnados comunicantes, ou pode escrever páginas inteiras de vários textos. Então, o médium de escrita direta, ele pode escrever poucas letras, com traços simples, ou escrever páginas inteiras. O que é necessário para isso se manifestar? Primeiro, como a gente falou, demora, só o tempo e o exercício constante da psicografia é que vai revelar se a pessoa tem ou não a escrita direta. Mas, assim, quais são as outras condições para que ela se manifeste? Basta você colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer, ou no lugar indicado pelo próprio espírito que quer se comunicar, pelo próprio desencarnado comunicante. O tempo também varia. Durante 10 minutos, 25 minutos, você faz uma prece num lugar mais reservado, e aí poderá surgir, ou não, né, uma comunicação. Poderá surgir ou não. Tá? Mas não quer dizer que vai surgir ali, por exemplo, comunicações idôneas. Aliás, é pouco provável que surja alguma comunicação útil, digamos assim, alguma comunicação aproveitável, né, no sentido de qualidade de mensagem, de importância, de sabedoria ou conhecimento científico, né, numa reunião de escrita direta com pessoas de pouca seriedade. Vocês lembram que no tempo de Allan Kardec, quando ele ainda estava investigando as mesas girantes e falantes, era hobby, era brincadeira, era distração, era entretenimento, não só na França, mas na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra. As pessoas verem essas mesas como distração, não havia uma seriedade, não havia um despertar científico para entender o que estava se passando ali. Da mesma forma, não vai vir nenhuma comunicação aproveitável numa sessão mediúnica de escrita direta, onde o local tem pessoas que estão ali só por curiosidade, ou pessoas que pouco levam a sério o trabalho mediúnico, pessoas de pouca seriedade. Não surgirá nenhuma comunicação aproveitável numa reunião desse tipo, né? Meus irmãos, eu quero então, nós estamos caminhando para encerrar o nosso estudo, né? No meu notebook aqui são 20 horas e 58 minutos, nós temos 2 minutos. Eu quero aproveitar para fechar a nossa live, nosso estudo, mais uma vez, aconselhando os médiuns ostensivos a conhecerem a sua mediunidade, estudarem, né? O médium, ele não pode ficar solto no sentido de não procurar buscar o conhecimento para entender o que é mediunidade, conhecer a sua própria mediunidade e ter o domínio da sua mediunidade, né? Médium, ele tem que, não só médium, qualquer indivíduo, mas principalmente o médium, ele tem que gostar de ler, ele tem que gostar de estudar. O médium não pode passar uma encarnação inteira só assistindo palestras, debates, estudos, lives, sem folhear o livro dos médiuns, sem estudar os mecanismos da mediunidade de André Luiz, nos domínios da mediunidade de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, sem estudar a mediunidade de Martins Peralva, Edgar Armon, doutrinação, Roque Jacinto, diálogo com as sombras, né? Não pode, irmãos. Tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar. Tem que procurar no dia a dia ter um comportamento equilibrado, né? Frequentar ambientes saudáveis, porque a gente sabe que o médium é uma antena ambulante.
Ele capta, absorve muita coisa. Se o médium ele gosta de frequentar ambientes pesados, desequilibrados, né? E se ele não tem assim uma vida regrada, se ele não está procurando fazer sua reforma íntima, não gosta de estudar, não gosta de ler, e não tem disciplina em exercitar sua mediunidade numa casa espírita bem orientada, ele vai passar a ter problemas, tanto de ordem emocional, psíquica, como física. Né? Então, meus irmãos, a mediunidade, se você é médium ostensivo, agradeça a Deus, a Jesus, a espiritualidade por essa oportunidade. Porque eles estão te dando a oportunidade de você alavancar a sua evolução espiritual, de resgatar erros do passado, né? E de poder exercitar a caridade e o amor ao próximo. A mediunidade, ela é uma seara divina, maravilhosa, quando exercitada com amor, com disciplina e com preparação. Todo mundo tem que se preparar. Um professor tem que preparar uma aula, um jogador de futebol ele treina antes de jogar uma partida, um músico ele ensaia antes de exibir um show, o médium, o doutrinador, o passista, o palestrante tem que se preparar para o trabalho também, certo? Então a gente fica por aqui. Eu quero agradecer a atenção dos irmãos, a paciência e os pensamentos, né, positivos, né, que foram emitidos aqui e que sustentaram o nosso trabalho na noite de hoje. Passa a palavra ao nosso irmão Luiz. Obrigado, Paulo, por mais uma oportunidade de esclarecimentos verdadeiros e que alertam muito a cada um de nós pela profundidade do tema, que não é numa live e num livro único que se lê e que se absorve todo esse conteúdo, né? Porque é algo muito sério, muito profundo, e é um instrumento que o médium tem para servir. É um instrumento que Deus deu, é um talento a ser desenvolvido. E para servir é preciso estar bem. Ele só poderá servir bem com a sua mediunidade, ele tendo conhecimento, se aprofundando nos estudos, avaliando o seu potencial para servir melhor a quem ele possa. Não é? Mas estamos agradecidos, Paulo, por mais uma vez, e pediria a você que fizesse nossa prece de encerramento. Obrigado, Luiz. A alegria e o prazer são meus. Então, meus irmãos, aproveitando que o tema é mediunidade, né, vamos então entrar em contato com o mundo espiritual. Vamos fechar nossos olhos e elevar os nossos pensamentos. Deus, Senhor, inteligência suprema do universo, perfeição absoluta. Mestre Jesus, amado Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, governador espiritual do nosso planeta, o maior médium que já existiu nesse planeta. Jesus tinha todas as características, todas as mediunidades, e desenvolveu e exercitou todas com perfeição, acima de tudo, com muito amor e muita sabedoria. Espiritualidade amiga, grandes mestres da espiritualidade. Só temos a agradecer por mais essa feliz oportunidade de, através desse estudo, através desse trabalho, poder conhecer um pouco mais sobre os mecanismos da mediunidade, sobre os tipos de médiuns e sobre a necessidade de estudar, se preparar e trabalhar nessa seara maravilhosa, com amor, com carinho e com muita organização. Agradecemos pelo clima de paz, de harmonia, de união, de entendimento e de alegria. Agradecemos pela inspiração que a espiritualidade nos deu, coordenando esse trabalho. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e alegremente, humildemente, pedimos a permissão para finalizar o nosso estudo na primeira parte da noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso amigo e irmão Luiz. Sejam agradecidos, Paulo, mais uma vez. Estamos terminando os trabalhos da noite e desejamos uma boa noite a todos os irmãos, encarnados, desencarnados, os internautas que sempre nos prestigiam assistindo às lives. Boa noite e muita paz.